Eita, que nós estamos aqui, porque É uma você, semana... Marcela! É você, Marcela! Não é Assim. assim? Uma semana não dá muita saudade, Gisli? Dá muita Dá muita saudade. saudade. Sempre. Muita saudade. Uma semana passa assim, ó, rápido para algumas coisas e devagar quando a gente sente saudade, quando a gente tem amor, quando a gente tem sede de aprender, vontade de aprender. E é tudo isso que acontece Você sabe aqui. que o povo gosta tanto do nosso podcast que eles me escrevem, né? Eu acho que escrevem para você também, mas para mim eles escrevem. Aí eles Escrevem. me falam assim: eu tomo café da manhã com você todos os dias. Ah, Eu não cheguei nesse pedaço ainda, porque eu ainda estou ouvindo os podcasts anteriores e não cheguei nesse pedaço que você está falando agora, sabe? E eu estou achando tão bonito, assim, o pessoal curando as farpas do coração, procurando é bom ajuda, demais, sabe? né? Buscando curar o coração. Muito bom mesmo. Olha, esse podcast é daquele que você tem que pegar, compartilhar, ouvir mais vezes, uma vez, duas, três vezes, porque às vezes você ouve fazendo alguma outra coisa, né? Então, startou. Mas depois você tem que voltar para ouvir de novo, para anotar. São viradas de chaves que acontecem, né, Sli? É. Tem o caderninho do podcast, né? Isso aí, olha, ó, ó. E nós, a gente está aqui rindo, sorrindo, porque a gente gosta de estar junto. Mas, na verdade, é que nas últimas 3 semanas, a gente está falando de um assunto não é muito fácil, Um na assunto que verdade. não dá para Nem um ficar pouco rindo, não. fácil. Não. É um assunto difícil, Difícil. né? A gente está falando da questão do abuso sexual. E nós já conversamos, a doutora Esli já falou para a gente o que é esse abuso, do que não é só apenas o toque, ele também tem a ver com fala, enfim. A gente já conversou sobre o que fazer quando isso acontece, a gente conversou, inclusive, na última semana, sobre como o abuso sexual acaba atrapalhando aí a vida da criança e do adulto. E hoje eu queria muito, doutora Sli, que você falasse um pouquinho com a gente das marcas que esse abuso deixa na vida de uma pessoa, que pode Hum, começar lá na infância, mas que tem toda uma caminhada pela frente. é. Eu acho que tem uma série de coisas, assim, eu não vou esgotar esse assunto, porque, né, é muitas coisas. Eu acho que, como a gente falou em uma das nossas apresentações anteriores, quando isso acontece na infância, por exemplo, desperta coisas antes da hora, sabe? Não é na hora ainda de estar, né, com esse... Curiosidade, sim, porque a criança tem curiosidade sexual. Ela quer saber como é que é o corpo, como é que é isso, como é que é aquilo. Mas em termos, assim, de coisa mais romântica, tanto é que, assim, hoje em dia a gente faz, né? Criança não tem namorado, criança tem amiga, tem amigo, mas não tem namorado. A gente não começa com esse negócio assim, não, porque não é por aí as coisas, né? A criança precisa ter essa inocência, essa pureza de relacionamento, inclusive de amizade e tudo mais. Quando isso é destruído, porque o abuso sexual destrói, né? Destrói a criança, destrói aspectos da personalidade, destrói aspectos da confiança e da confiança no adulto também, né? Às vezes a gente também tem homens e mulheres, porque as pessoas acham que só mulher é abusada, sabe? E que só homem abusa, e não é assim. Tem muita mulher Existem, abusadora, Sli? tem mulheres abusadoras, sim, sabe? E a gente nem imagina, mas tem sim. E tem homens abusados, né? E os homens morrem de ver. Se as mulheres têm vergonha de falar disso, o homem tem mais Não, vergonha acho pior ainda ainda, né? quando vem para o consultório, né? Mas, graças a Deus, ficam suficientemente desesperados de procurar ajuda. Você sabe, Marcela, eu adoro trabalhar com gente desesperada, porque gente desesperada faz qualquer coisa para ficar bom, sabe? Qualquer coisa para sarar. E isso é muito bom, porque as pessoas vão atrás, procuram ajuda, sabe? Junta o dinheiro, paga, sabe? Em vez de pagar um jantar, uma comida, vai lá e paga a sessão de terapia, paga curso, paga encontro para a gente sarar, sabe? Então, eu amo trabalhar com gente que realmente quer sarar. Há outras pessoas também que vão procurar ajuda porque vão meio arrastar, elas se arrastam, sabe? Não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque eu preciso, sabe? Eu preciso Um viver melhor, suportador, né? né? Não estou aguentando mais. E eu admiro muito isso, porque eu sei como isso é difícil, como isso é doloroso, né? E a gente vê que homens e mulheres sofrem muito com isso. O que acontece com o trauma
sexual especialmente, né? Ele trava, ele interrompe, né, o desenvolvimento nessa área psicossexual. E eu fico me perguntando quanto das dificuldades modernas que a gente está vendo em relação à identidade sexual e coisas assim, tem uma origem traumática, né? Porque a gente sabe que muitas coisas são resultado de trauma, não todas, mas tem coisas que são resultado de trauma, tanto na vida infantil, quanto na adolescência, quanto também na vida adulta, né? Uma mulher que é assaltada, que é estuprada, né, violentada dessa forma, ela vai ter muita dificuldade depois de ter um De ir à rua, né? relacionamento sexual saudável, normal, né? Por quê? Porque cada vez que ela entra numa situação dessas, pode disparar as lembranças de antigamente. Por quê? Porque ficou presente. Enquanto não metaboliza, enquanto não digere, enquanto não processa o que aconteceu, né, aquilo fica muito presente. Dá E problema até para coisas simples do dia a dia, né? De repente, uma mulher abusada com trauma assim, tem até medo de sair, né? tem medo de sair, tem medo de fazer relacionamentos, às vezes até de amizade, né? Sair com, às vezes na turma, né? Se tiver homens juntos e não sei como é. E não é só mulher, homens também, né? Tô te falando aqui também. As pessoas acham que, só que mulher, homem é tudo normal, tudo é correndo atrás. Não é assim, não. Tá? Também deixa suas marcas, homens que realmente também tiveram experiências sexuais inadequadas. E a gente vê, especialmente na igreja, entre pessoas, né, que se guardaram mesmo para o casamento, o que eu acho louvável, eu acho muito importante, que é o que a Bíblia nos ensina, mas se elas têm também uma história de abuso sexual no passado, isso é complicação. Precisa tratar, né? Precisa tratar, precisa, sabe, abrir isso, que é muito difícil de abrir, né, porque, assim, já, em geral, não foi bem compreendida, muitas vezes, não sabe que tem, hoje em dia tem tratamento bons, eficientes para isso, tem medo de ser rejeitada ou que as pessoas não acreditem, tem vergonha, muita vergonha também. E aí, na hora de ter um relacionamento sexual também, né, assim, dentro do casamento, aquela coisa, aí aparece essa coisa, às vezes as pessoas nem sabem direito por que está tão difícil o relacionamento sexual, nem sabem por que evita, né? Não quer saber, sabe? Eu quero me relacionar com meu esposo, eu quero me relacionar com a minha esposa, porque tem homens que também evitam o relacionamento sexual, as pessoas acham que é só mulher, mas não, Isso né? acontece sem que a pessoa se dê conta, As muitas pessoas não se dão vezes. conta por que elas estão evitando, sabe? Escorrega mais que peixe ensaboado, Uhum, uhum. sabe? Sempre tem, assim, uma desculpa, não é que a pessoa está se desculpando, arrumando, é que ela não está conseguindo realmente entrar, né, na beleza e na pureza de um relacionamento sexual como Deus criou para ser. Há um bloqueio, né? Há tem bloqueios, né? E às vezes as pessoas têm consciência, fizeram a ligação que isso pode ter a ver com alguma coisa que tenha acontecido antes, né, na infância, na adolescência, Uhum. ou mesmo na vida adulta, e às vezes não têm consciência, não fizeram essa ligação, não puxaram o cérebro ainda não puxou esse fio. Então, não entendem por que tem isso, mas tem, né? E como também o casal não quer abrir, às vezes, a intimidade, né? Ninguém quer falar que, meu relacionamento sexual não é perfeito, maravilhoso, assim, aquela coisa toda, né? Às Ele só vezes, vai piorando. custa para procurar ajuda, e é importante procurar o tipo de ajuda que pode também, né, ser coerente com as suas crenças, porque às vezes tem terapeutas que pensam de uma forma diferente, né? E fazem algumas sugestões que nem sempre condizem com os nossos valores bíblicos. Mas hoje em dia, assim, especialmente no Brasil, tem muitos terapeutas bons, né, cristãos, Estamos. né, e, e que realmente podem, né, acompanhar a pessoa. As pessoas às vezes dizem, o terapeuta tem que ser neutro. Olha, esse negócio de ser neutro, você conversa para boi dormir. A gente não pode, né? Tá certo. É, A é uma gente, loucura isso, é. é. A gente não pode impor as nossas crenças, né? Isso é uma questão de respeito em qualquer situação. Eu atendo qualquer pessoa de qualquer religião, porque não pode haver discriminação de jeito nenhum. Mas eu sei que as pessoas que são de uma crença parecida, né? Às vezes me procuram porque sabem que eu entendo, né, a sua crença Exatamente aquilo que pensa, é isso não. aí. E a gente não pode desrespeitar a crença de ninguém, né? Mesmo que a religião seja diferente, não tem nada disso não, sabe? Então eu acho que tem que ter essa coisa assim em consideração. Mas às vezes tem algumas sugestões que quem sabe
o pessoal aprendeu a fazer terapia sexual de um jeito e que nem sempre, né, está de acordo. Então, é importante a gente procurar pessoas que entendem também as nossas crenças, e qualquer psicólogo, não tem que ser necessariamente cristão, né, mas que respeite profundamente, né, as crenças de cada qual. Eu acho que isso é uma coisa importante. Porque muitas vezes esse ajuste é complicado. Sabe como a gente fala às vezes, como quando tem uma história de abuso, assim, qualquer trauma, né? Ele interrompe o desenvolvimento psicológico, psicoemocional, psicossexual da pessoa. E tem esse risco. Então, aí você vai ter uma relação sexual entre pessoas que têm 20, 25, 30 anos, né? Eu custo ainda com o negócio de 15, 18 anos, sabe? Eu sei que os jovens de hoje não são os jovens da minha época, entendeu? Mas eu sei que o pessoal tá assim, desse jeito. Mas eles vão ter um relacionamento sexual, por exemplo, no casamento e tudo, e o ajuste não vem. Tá certo que uma parte disso é desconhecimento, né? Ajuste sexual é uma coisa na qual a gente vai crescendo, né? A intimidade sexual é uma coisa que a gente vai se ajustando, a gente vai aprendendo a ter intimidade um com o outro. A gente tem a vida inteira para fazer isso, né? A gente não precisa chegar lá na noite de núpcias e achar que a gente vai Querer ser... viver tudo, né? que vai ser assim, aquela coisa perfeita e maravilhosa, às vezes é, né? E às vezes, assim, é o início de uma coisa linda, maravilhosa, né? Mas nem sempre é uma coisa, assim, perfeita, como a gente queria. Por quê? Porque a gente tem que aprender. É um comportamento que a gente também aprende. Assim como a gente aprende a dirigir, né? A gente aprende a ir para a escola, a gente aprende matemática, a gente também aprende a ter um relacionamento sexual, né? Mas se tem essas histórias do passado, trava. E aí você tem como se fosse uma criança que foi abusada de 5, 6 anos, digamos, num corpo de uma De pessoa adulto. de 25 anos. E, claro, criança não sabe responder a isso, a pessoa fica travada mais ainda, né? E quanto mais insiste, pior fica a coisa, né? Então, muitas vezes a gente vê esse desajuste no casal, né? Por essa questão do trauma. E isso, assim, eu estou falando em termos de evitação. Mas tem o outro lado também, o outro extremo. Você sabe que todo extremo não é bom, né? A saúde sempre está no meio termo. Tem o outro extremo, que é aquela pessoa que não consegue parar de ter, sabe, de pular cerca, sabe? Está sempre Isso procurando. também pode ter sido gerado pelo Sim, trauma do abuso. sim, sim. Que às vezes vira, inclusive, adição, né? Que vira um tipo assim, de vício, né? De Daí vício. vício sexual, onde a pessoa tem que ter sexo todos os dias, tem que ter 2, 3 vezes por dia, tem que ter, sabe, uma frequência absurda em relação à sua companheira e muitas vezes com outras pessoas. Não consegue dizer não, né, para os seus próprios desejos, né, a sua própria lascívia, de certa forma, e acaba na traição, né, que é diferente daquela coisa assim que, de repente, a pessoa cai no pecado e arruma um caso, né? Isso aqui eu estou falando, que também o abuso sexual, também no passado, abre essa porta, né, para poder, né, incorrer no adultério. Mas aqui eu estou falando mais especificamente de situações onde há uma traição constante, onde a pessoa não tem controle, não se controla, não lhe interessa, inclusive, controlar, entre aspas, ela sabe que está errado, se ela tem uma compreensão bíblica, né? Um dos 10 mandamentos é não adulterarás, né? Então, assim, por quê? Porque o adultério, ele corrompe, ele destrói o tecido social e comunitário. O casamento é a base, né, da nossa sociedade, nós cremos nisso. Então, quando a pessoa não consegue manter, né, essa fidelidade, o casamento começa a desmanchar, o casamento desmancha, a família começa a desmanchar, os filhos começam a ter seus traumas também de separação. Você sabe que tem um estudo que eles chamam de estudo ACE, a gente pode até falar disso uma hora dessas, que fala sobre as experiências adversas da infância. Uma das perguntas, são 10 perguntas, mas uma das perguntas que eles fazem é se os teus pais se separaram uma vez, alguma vez, antes dos 18 anos. Não estou falando se seus pais se divorciaram, se separaram e ficaram separados para sempre, porque às vezes tem casais que se separam, ficam algumas semanas, alguns meses separados e voltam, né? Não, estão perguntando assim, porque isso faz impacto na vida da criança. Uma briga e alguém saiu uma noite de casa.
o pai ou a mãe, é isso. Noite, mas assim, aquela separação, não, a gente ficou, meus pais ficaram separados 4, 5, 6 semanas, 4, 5, 6 meses, entendeu? Ou essas Aquilo brigas causa um trauma constantes na também, né? criança. As brigas constantes também. Qual é a criança que quer viver, né, no conflito dos seus... Ninguém. Quem quer Ninguém. viver, né? Então, a gente vê como isso vai impactando, né, as coisas. E como a gente tem um inimigo, né, feroz, que está E se comprometido aproveita em de qualquer destruir situação, né? famílias, né, a saúde, qualidade de vida, criança, pureza, tudo isso. Então, a gente tem essa dimensão adicional. Então, é uma coisa assim que marca e acaba, muitas vezes, levando a esses dois extremos, da evitação, né, e também assim, da falta de controle, né? De realmente não conseguir se controlar. Homens e mulheres também, porque antigamente, assim, o tabu da mulher, né, adulterar era tão grande que uma mulher nem pensava, né, em fazer uma coisa dessa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, inclusive, as próprias novelas, as próprias, assim, modernidade, por assim dizer, promove que a mulher tem que ser igual ao homem, inclusive em termos de sexualidade e inclusive em termos de adultério, né? E não é por aí que nós acreditamos. Então, assim, o impacto pode ser bem grande. Mas, Marcela, eu não quero terminar nossa conversa hoje sem dar uma palavrinha de esperança. Sabe que hoje em dia a gente cura essas coisas. Não precisa mais viver desse jeito, Isso que eu iria te perguntar, a cura, não a cura? E aí eu quero deixar um link para a semana que vem, para o tá bom. próximo episódio, porque eu quero te perguntar com muita calma como é que a gente cura esse, né, trauma causado pelo abuso sexual. A gente sabe que o nosso Deus pode, faz todas as coisas, mas a gente também sabe que ele habilitou pessoas nessa terra com ferramentas, está aqui você, uma delas, com ferramentas para que a gente viva a vida plena que ele deseja, não uma vida Sim, marcada e parada por causa do trauma. Só exatamente. que eu não quero perder tempo de falar só 3 minutos sobre a cura. Na semana que vem, então, a gente vai falar sobre essa esperança, um programa inteiro, porque há cura para o abuso sexual, né, Tem Li? sim, Marcelo. Tem muitas coisas boas que podem sair dessa situação. E merece o programa inteiro, sim. Então, eu só queria, assim, colocar que tem esperança. Não quero dizer assim, que coisa terrível, que é terrível. Olha, o impacto do abuso sexual, especialmente na vida de uma criança, de um adolescente, de uma pré-adolescente, é muito grande. Mas existe solução. Não, ninguém Glória a precisa viver Deus. desse jeito por resto da vida. Glória a Deus. Então, ó, Meu Deus. você vai ficar com muito mais expectativa para a semana que vem, já, ó, enchendo o coração de expectativa, porque é a esperança. No nosso Deus sempre é a esperança. Amém. Até semana que vem, Asli. Em pé.